Podem assentar. Como o pastor Carlos já mencionou, nós estamos na série Enraizados. E domingo passado o pastor Carlos falou do primeiro solo que torna, propício, o solo perfeito para que Deus possa lançar ali as raízes na nossa vida, nos alicerçar e possamos frutificar. E hoje eu quero falar de mais um solo, baseado no texto que está lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 22. E eu quero que vocês acompanhem comigo essa leitura, porque nós vamos falar do solo da obediência. E a Bíblia diz em Gênesis 22, começando ali no verso 1. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. A gente percebe aqui falando que Isaque é o único filho, mas ele não é o único filho de Abraão. Ele é o único filho com Sara, o único filho dado a ele com promessa. Toda a promessa que Deus vinha dando a Abraão agora é depositado sobre esse filho que seguiria a sua linhagem, que seguiria com a promessa. E já de início esse texto, a gente vai ler mais umas partes, mas já de início ele nos causa estranheza. Porque a gente pensa, puxa, mas que Deus é esse que manda matar, sacrificar o próprio filho? Abraão esperou 25 anos para que essa promessa se concretizasse, para que esse filho nascesse. E a promessa é que esse filho geraria outros filhos e que a promessa seguiria através dele. Mas agora, esse menino ainda moço, não tinha filhos. Como Deus faz um pedido desse? Como Deus pode pedir o sacrifício do próprio filho? E se você não está familiarizado com os costumes da época ali do Antigo Testamento, os costumes dos povos antigos, é interessante porque eles tinham esse hábito de sacrificar aos deuses pagãos. Eles sacrificavam, inclusive, vidas. A Bíblia vai falar do deus Moloque, que é o que exigia sacrifício de crianças. Era um costume, nesse contexto de sacrifício de animais e até de seres humanos que Abraão estava inserido. Era a cultura dele. E o texto segue dizendo que Abraão obedece. Verso 3 diz: levantou-se, pois, Abraão de madrugada e preparou o seu jumento. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: agora já deu, os servos podem ficar aqui. E ele falou: fica aqui que eu, junto com o rapaz, junto com Isaque, nós vamos até lá. E o pastor Carlos usou esse versículo na semana passada, que ele falou sobre o solo da adoração, que Abraão disse: depois de adorarmos, voltaremos. Uma convicção, uma certeza. Eu vou voltar com esse menino aqui. Depois de adorar, nós voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho Isaque. O Isaque ainda ajudou a levar a lenha. E depois o próprio Abraão levou as brasas, o carvão, para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e as lenhas estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar de pedra e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho, o filho da promessa. Esse texto, ele mostra para a gente que o viver cristão não é facilmente compreendido a partir de uma perspectiva unicamente humana. Às vezes a gente não compreende todas as coisas, de Deus, os pedidos de Deus, ou da vida cristã, ou da própria palavra de Deus,
com um olhar apenas humano, de uma perspectiva apenas humana. Deus, ele está muito além da nossa compreensão natural. Tem gente que quer entender a Deus, quer entender sua palavra, do seu ponto de vista, partindo de si mesmo. Desde que a palavra de Deus te agrade, desde que a palavra de Deus seja a nossa vontade também. Então, muitas vezes a gente quer olhar para Deus, ouvir a Deus, olhar para a sua palavra da perspectiva humana. Vemos que Abraão obedece a orientação de Deus, porque Deus é o seu único guia. Se você ler a história de Abraão, você vai ver isso. Antes desse acontecimento, Deus é a única certeza e segurança de Abraão. Deus o tirou de uma terra, sai dessa terra e você vai para onde eu te mostrarei. Ele não sabia ainda direito todas as coisas, mas ele foi. Deus era a única certeza e segurança. Deus era o único caminho que Abraão conhecia. Não tinha plano B. O fato é que Abraão tinha um relacionamento íntimo com Deus, para saber como era o coração de Deus, para saber a vontade de Deus, e saber que havia algo muito maior na intenção de Deus em pedir isso. E é por isso que a gente percebe aqui, que mesmo não compreendendo, ele obedece. Porque a compreensão muitas vezes pode esperar, mas a obediência não. A obediência não. E é interessante que no Novo Testamento, tanto em Hebreus 11, como no livro, na carta de Tiago, por 2 vezes ali no Novo Testamento vai dizer que Abraão ofereceu, que ele sacrificou o filho, mesmo não tendo ido até o fim. Mas a Bíblia considera que ele fez, por causa da obediência. Então esse relacionamento íntimo com Deus, que nós devemos ter, que devemos ser como Abraão, ele vai facilitar a nossa obediência, enquanto a compreensão vai chegando aos poucos. Por isso o Novo Testamento, ele vai esclarecer o que estava dentro do coração de Abraão, quando ele vai dizer sim a Deus, obedecer a Deus, mesmo sendo estranho, mesmo sendo um pedido que contraria até o que Deus tinha dito antes. Então a Bíblia diz lá em Hebreus 11, 17, 19, pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas, estava a ponto de sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Olha o que aconteceu no coração de Abraão. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. E figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Essa certeza dentro do coração dele. De que Deus poderia todas as coisas. Abraão sabia que tudo que ele fizera até ali era por orientação de Deus. E Deus não se contradiz. Deus não é um Deus de confusão. Às vezes a gente escuta as pessoas vêm pedir conselho, ou pedir uma direção, ou estão perdidas. É uma confusão tão grande, a forma como a pessoa está compreendendo. Deus não é Deus de confusão, amém, meus irmãos? Deus não é Deus de confusão. Se Deus deu uma promessa, se Deus dá as suas promessas nas Escrituras, Deus é poderoso para cumprir todas elas. Então a grande lição surge aqui, é a absoluta obediência por meio da fé que Abraão presta a Deus. A absoluta obediência por meio da fé. Quando você viu aqui o final do texto, mesmo que parecia confuso no início, o que ficou claro? Deus abomina sacrifícios humanos. Deus não aceita, Ele não permitiu que Isaque fosse sacrificado. Quando Abraão levanta a faca para sacrificar seu filho em obediência, Deus o impede, mostrando profundas verdades aqui. Deus não permite sacrifício humano, é inaceitável. Como eu disse, era o pano de fundo, era o costume da época, e Deus estava ensinando aqui que no seu povo, naqueles que creem nele, o sacrifício humano não seria permitido, é abominável diante dele. E a gente vê na Bíblia, no Antigo Testamento, Deus abominando isso e Deus fazendo sérias repreensões para que o seu povo não copiasse esses costumes. Ao contrário, Deus o proíbe. E Deus estabelece através de Abraão e do povo de Israel um alto padrão moral, ético, de sobrevivência, de convivência, que nós vemos nas Escrituras Sagradas. E hoje o que a gente mais vê, irmãos? A banalidade com que um ser humano trata outro ser humano.
A vida do outro quase não tem nenhum valor. Seja por alguém que enche a cara e ousadamente pega o seu carro e sai dirigindo embriagado e colide com o outro, levando inocentes à morte. Seja através de um cara que sai com uma faca na mão, entra numa academia, esfaqueia até a morte um outro. Uma banalidade, vida humana não serve para mais nada. Seja através, como a gente vivenciou, tudo isso que eu estou falando foi na mesma semana. Um filho com ciúmes da mãe, com o filho mais novo, esfaqueia, mata o irmão mais novo e depois mata a mãe e tenta queimá-los. Tudo na mesma semana. Então, a banalidade da vida humana. Mas a palavra de Deus, e Deus diz que o ser humano foi criado à imagem e semelhança dele. E Deus tem em autoestima, em alto valor, cada ser humano, cada vida. Então, esse texto não nos deve causar estranheza, porque Deus não permite. Quando a gente fica confuso com alguma coisa, a gente tem que entender que há algo por trás, há uma intenção amorosa e perfeita no coração de Deus. E na sequência do texto, nós vemos algo extraordinário. Assim que Deus impede Abraão de sacrificar seu filho. Verso 13, Abraão ergue os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei de seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Vamos ler juntos essa última frase grifada? Vamos lá? Porque você me obedeceu. Mais uma vez bem forte. Porque você me obedeceu. Deus está dizendo, juro por mim mesmo. A gente sempre jura por uma coisa maior. Mas quem é maior que Deus? Então ele jura por si mesmo, dizendo da seriedade dessa promessa. E a gente sabe que através de Abraão, todas as famílias da terra estão sendo abençoadas. Todas as nações da terra. Então, pela primeira vez na Bíblia, vai surgir um conceito importantíssimo. É nesse texto, nesses versos que acabamos de ler, que surge um impressionante conceito que vai permear todo o Antigo Testamento. O Novo Testamento chegou até nós aqui no século 21 e vai chegar em todos os séculos que ainda virão, se Jesus não voltar. Qual é esse conceito? Da substituição pelo pecado. A substituição. Que nós estamos vendo aqui, o texto diz claramente que imediatamente ao impedimento de Isaque ser sacrificado, quando Abraão ergue os olhos, ele vê preso num arbusto, providencialmente, um carneiro, e ele vai lá pegar. Ele não fala, é para eu pegar? Não, ele já sabe. E ele vai lá, ele já entendeu que Deus proveu. Porque ele disse, Deus proverá. E ele vai lá, pega, ele sacrifica em lugar de seu filho. Irmãos, esse é o conceito mais importante da cristandade. A substituição. Jesus nos substituiu, Jesus nos salvou, Jesus morreu no meu e no seu lugar. Abraão sabia o que todos nós temos que saber, que Deus é fiel para cumprir, Deus é fiel para prover. Ele diz, Deus proverá, Jeová Jirê, né? A gente tem uma música que a gente canta, Jeová Jirê. Então vale a pena depositar nossa fé inteiramente nele, vale a pena obedecer a sua palavra, a sua vontade, porque o que tem de melhor para nós do que a palavra e a vontade de Deus? E aí você vê o anjo do céu, novamente reforçando a promessa, dizendo seu único filho, único de novo aqui, é só uma representação de Jesus, porque a palavra usada aqui, único filho, é a mesma que é usada para Jesus no Novo Testamento, como Jesus sendo o filho único, unigênito do Pai.
aquele que seria sacrificado, onde essa aliança que Deus estava fazendo aqui com Abraão desembocaria em Jesus Cristo, o único Filho, e cabalmente seria cumprida todas as promessas. E que bênção é essa? O texto diz que através dele seriam abençoadas todos os povos, todas as pessoas da terra. Que bênção é essa? É a bênção de que nós não precisaríamos mais morrer em nossos pecados, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Essa é a bênção que foi dada lá atrás, desde Abraão, pai da fé, de que nós não precisaríamos mais morrer em nossos pecados, por causa da substituição que Jesus fez, por causa dele morrer em nosso lugar. Que bênção é essa? A bênção da possibilidade de arrependimento, de nos arrependermos dos nossos pecados. A bênção de não possibilidade, nossa parte é possibilidade, porque a gente pode, sim ou não, tomar posse disso, mas da parte de Deus, a bênção do perdão dos nossos pecados, porque essa é uma certeza, Deus perdoa os nossos pecados, todos eles, e a bênção da vida eterna. A grande lição, então, é a obediência absoluta do patriarca Abraão. Uma das maiores crises dos nossos dias é a crise de autoridade. A gente escuta frases, ninguém vai mandar em mim. Quem é você? Às vezes até filhos falando para pais, né? Meu corpo, minhas regras, homem não manda em mim. Mulher tem que obedecer, tem que ser submissa. Patrão não manda em mim. Quem é esse professorzinho que chamou a atenção do meu filho? A gente escuta frases como essa e outras piores. Há uma crise de autoridade. E aí as pessoas, elas são autoridades sobre si mesmas. Elas que mandam. Elas que não reconhecem nenhuma autoridade. Nós vemos uma espécie de crise geral que invadiu os lares, que invadiu os relacionamentos. A insubmissão é que está em voga, que está em prática, que está predominando no mundo e criando um caos. Uma crise de autoridade. Porque pais que não respeitam autoridades, pais que não respeitam pessoas, leis, regras, moral e até o próprio Deus, qual que é o risco de criarem filhos que também não vão respeitar? Que também vão achar normal. Se um pai vai lá e desautoriza uma autoridade, o que o filho está aprendendo? E aí ele cresce e não respeita o próprio pai ou a própria mãe. Vivemos uma época em que as pessoas querem ser donas de si. Eu não quero patrão, não quero regra, não quero chefe. Desprezam todo tipo de hierarquia, instala rebelião, autarquia. Nós estamos vendo isso no mundo. E a vida humana tem perdido o valor. Tem se instalado dentro do coração das pessoas a desobediência. E a palavra obedecer parece palavrão, parece xingamento. Apareceu para mim um vídeo curtinho nessa semana de um padre dizendo: nós vivemos um tempo em que a obediência se tornou quase uma ofensa. Ser ensinável, ser discipulável, deixar-se conduzir, manter um coração dócil, tudo isso passou a ser lido como fraqueza, como ingenuidade, como falta de personalidade. A virtude da submissão perdeu prestígio, enquanto a rebeldia virou um ideal estético. E o padre continua: impor-se, falar mais alto, fazer a própria vontade, romper, desafiar, marcar sua posição. Isso sim está na moda. Isso sim tem se tornado bonito nos nossos dias. Então, nesse texto, hoje, Deus está nos ensinando sobre o obedecer cristão. Sobre a obediência como um solo maravilhoso, adubado, perfeito, para que nós possamos crescer firmes, irmãos. Para que a nossa fé esteja alicerçada. Então, obedecer cristão é o ato de submeter-se à vontade de Deus e executá-la. É uma honra. É a maior honra da nossa vida. Poder participar daquilo que Deus está fazendo. Nos submetermos à sua vontade é a maior honra da nossa vida. Sermos participantes do que Deus está fazendo na história, no mundo. Pegarmos agora o bastão que passou pela mão de Abraão, de Isaac, de Jacó. Chegou a nossa vez, é a maior honra.
poder participar dessa obra de redenção que primeiro começou na nossa vida e agora através de nós podemos passar adiante, irmãos. E isso é permitido pela obediência, é conseguido, é conquistado pela obediência. Eu fui pastora lá em Maringá, eu, pastor Carlos, meu marido, Sandro, e há uns 18 anos atrás, quando era pastora lá, eu liderava também a parte com as crianças, o ministério infantil, e eu me lembro, quando eu estava pensando aqui no solo da obediência, eu me lembrei que uma das EBFs, né, aquela colônia de férias que a gente faz, eu fiz com o tema obediência, né? É melhor obedecer, no sentido de privilégio. E, na época, a gente falou sobre as 3 marcas da obediência. 3 marcas da obediência que estão muito claras aqui. A gente falou com as crianças, mas elas estão muito claras aqui nesse texto de Abraão. E a primeira marca da obediência, que é a obediência imediata. Quando a gente fala de obediência cristã, obediência verdadeira, ela é imediata. A procrastinação já é desobediência. O deixar para depois já é desobediência. A gente precisa tomar cuidado com a filosofia do amanhã. Conhece a filosofia do amanhã? A gente precisa tomar cuidado. A gente pensa que o amanhã é sempre o dia perfeito para começar, para fazer. É interessante essa filosofia porque o procrastinador, ele tem uma fé inabalável no seu eu do futuro. Parece que o eu do futuro vai ter mais energia, mais foco, mais tempo, mais capacidade de obedecer que o eu de hoje. É a filosofia do amanhã, a obediência para amanhã. Não, se você não tem isso hoje, amanhã vai ser pior. Obediência imediata. Essa semana foi muito engraçado. Deus vai trazendo as ilustrações para a gente, né? A gente estava na festa dos GCs lá da nossa igreja de Arapongas, que a gente planta lá. E uma irmã da igreja mesmo estava dizendo assim, olha, eu terminei o ano e comecei o ano com uma resolução. Esse ano de 2026 vai ser diferente. Nesse ano eu não vou fazer isso. Isso foi falando ali, né? Que eu não vou falar aqui. E a filha adolescente estava do lado, junto ali na conversa, ela falou assim, mãe, hoje já é dia 15 e você não começou. Que resolução, né, irmãos? Que resolução, obediência imediata. Você já prestou atenção que hoje é dia 18? O que você falou que ia começar? Você começou? Aquilo que a gente vai deixando para depois, a gente não faz. A gente não faz. Observe que a obediência de Abraão foi imediata. Eu fiz só uns recortezinhos. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e preparou. Ele podia procrastinar, porque era o filho amado dele. Mas ele levanta de madrugada e ele prepara tudo. Leva Isaac, seu filho. Parte em direção para onde? Exatamente para o lugar que Deus disse para ele ir. Sem atalhos. Em nossos dias em que a revelação de Deus já está completa, não estava completa para Abraão. Ele não tinha compreensão nenhuma. Ele obedeceu imediatamente. Mas hoje, irmãos, a gente tem o Antigo Testamento, a gente tem o Novo Testamento, a gente tem o Espírito Santo habitando em nós. E muitas vezes a gente não tem essa postura de Abraão. Dificilmente hoje a gente precisa de esclarecimento em qualquer coisa. Porque a Bíblia tem esclarecimento já está tudo claro para todas as áreas da nossa vida. E aí o grande escritor, o grande homem de Deus, Tozer, ele disse, a gente não precisa de esclarecimento, de entendimento, a gente precisa de obediência. É obediência que a gente precisa. Cuidado com a filosofia do amanhã. Cuidado com a obediência adiada, porque ela é desobediência. Será que você não está adiando conversas importantes? Que já passou do ano passado para esse? Adiando mudanças que são urgentes. Será que você não está levando relacionamentos aos trancos e barrancos dentro de casa? Ou outros relacionamentos achando que vai se resolver quando só vai piorar? Será, irmãos, que tem gente aqui que não está adiando
uma vida exemplar, um investimento na vida espiritual, principalmente dentro de casa, com seus filhos, e os filhos estão crescendo, e eles não estão vendo isso, não estão aprendendo isso dentro dos seus lares. Você está levando tudo às brecas, seu padrão aí de vida espiritual, de vida com Deus, fazendo isso, você está estabelecendo um padrão de como vive a vida cristã para os seus filhos. O que eles estão aprendendo? Sem um testemunho dentro de casa. Eu me lembro de uma jovem que ela falou, eu nunca vi o meu pai lendo a Bíblia dentro de casa. Ele é cristão, mas eu nunca vi. Minha mãe eu vi algumas vezes de joelho, lá orando, chorando diante de Deus. Mas meu pai, nunca vi. Ou alguns vão dizer, o pai nunca viu a mãe. Será que a gente não está adiando isso e os filhos estão crescendo e não estão vendo? O que você está adiando? O que você está fazendo de qualquer jeito, sempre prometendo que fará diferente da próxima vez? Você é um procrastinador? Essa é uma reflexão que eu e você precisamos fazer hoje. Porque obediência é imediata. Uma segunda marca, obediência é por inteiro. Ela é imediata e a obediência genuína, verdadeira, cristã, ela é por inteiro. Assim como não tem meia verdade, não tem meia obediência. O texto, nós vemos aqui, verso 9, Abraão construiu um altar e sobre ele amarrou a lenha, amarrou seu filho Isaque, colocou sobre o altar em cima da lenha, estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Foi por inteiro, ele foi até o fim. Aí o anjo fala, Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele, não toque no rapaz, não lhe faça nada. Irmão, se o anjo dá uma bobeada ali, se o anjo dá uma engasgada na hora de chamar Abraão, Isaque já era. Porque no coração de Abraão era por inteiro. Ele queria obedecer completamente. Abraão não ficou falando igual a gente fala assim, oh, Deus, vou contar até 3, hein? Lá vai, hein? É 1, é 1,5, é 2, não. É pá, 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 pá. E aqui quando fala, Abraão, Abraão, aqui é um grito. Aqui é falado 2 vezes, mostrando a urgência. Não faça isso, não toque no rapaz. E aí você não vai ficar pensando que o Isaque ficou com a vida traumatizada. Porque a gente acha que obedecer por regras, tudo, vai traumatizar o menino. Né? Puxa vida, pai, o senhor tentou me matar, hein? Nunca mais vou esquecer isso. Ficar aqui, ó. Não. A fé e a obediência de Abraão criou raízes tão profundas no coração do seu filho, que se você vai lendo a história bíblica, Isaque vai repetir o que Abraão viveu com Deus. Isaque, ele era o próximo recipiente da promessa, e ele guardou essa promessa, e ele viveu, e ele transmitiu. Não ficou nenhum trauma. Moisés, o grande Moisés, que abriu o Mar Vermelho sob a ordem de Deus, Moisés, descendente de Jacó. E Jacó é filho de quem? De Isaque. Isaque, filho de Abraão. Quando Moisés chega diante de milhares de pessoas que ficaram 400 anos escravas no Egito, vocês conhecem a história, né, de Moisés indo lá, é Abraão, Isaque, Jacó aqui, né, irmãos? De vez em quando eu troco, vocês não estranham não, mas é Moisés, chegou lá diante de Faraó, diante do povo de Israel, porque Deus pediu para ele ir lá libertar esse povo de 400 anos de escravidão. E Moisés fala assim, Deus, eu, um Zé Ninguém, eu vou chegar lá, ninguém vai dar crédito, porque eu vou falar não. Quem eu digo que me mandou lá? E olha o que o texto diz em Êxodo 3:14. Disse Deus a Moisés, diga que o eu sou. Aqui é um termo no hebraico que não tem tempo. Que Deus, ele é. Ele era, ele é e sempre será. O eu sou enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome que serei lembrado por geração, de geração em geração. O eu sou está aqui na história,
no legado que Abraão vai deixar, sem nenhum trauma no seu filho Isaac. O mesmo Jesus, e Jesus, mais para frente, quando Jesus veio, na plenitude dos tempos, Jesus falando sobre a ressurreição, sobre a vida eterna, Jesus falando sobre o Deus de vivos, ele vai dizer em Mateus, no Evangelho de Mateus 22, e quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhes disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. O que a palavra aqui está dizendo? Que a obediência de Abraão gerou um legado de fé nos seus filhos e filhos e filhos e chegou até nós. Não só os patriarcas agora estão em paz, em alegria diante de Jesus, lá com Deus na eternidade, como eles também aqui deixaram esse legado de obediência que nos inspiram até hoje. Cantores cristãos famosos como Aline Barros, Gabriel Guedes, Nívia Soares, eles cantaram aquela música A Bênção, baseado nessas histórias de obediência aqui do Antigo Testamento, principalmente em Deuteronômio 7, que a bênção se derrame até 1000 gerações em tua família, em teus filhos e nos filhos dos teus filhos. É a bênção da obediência que vai passando de geração em geração, porque a obediência, irmãos, ela é duradoura. A obediência, ela é para a vida toda, ela cria um legado de fé. Não tenha medo de viver tudo que Deus pede na sua palavra para que você viva. Que legado nós estamos deixando para que estão vindo depois da gente? Como você tem feito a manutenção diária da sua fé, da sua obediência? Porque a prática da fé é a obediência. Como tem sido na nossa vida? Como tem sido? Se você ler a história de Abraão, você vai ver que ele foi deixando marcas, altares. Quais são as marcas na nossa história que provam que nós temos os nossos altares com Deus? Onde os filhos estão vendo, onde os outros estão vendo, e onde nós mesmos estamos alicerçados nessa história, fundamentada no relacionamento com Deus e na obediência. Você tem altares na sua vida que comprovam esse seu legado de obediência e fé? A obediência verdadeira tem que ser por inteiro. Porque se você for uma pessoa honrada só pela metade, a metade que vai ser lembrada a respeito da sua vida é a metade que você foi infiel. Não dá para ser pela metade, tem que ser por inteiro. Quando a gente vai escolher tomates no mercado, na quitanda. Ontem mesmo eu e o Sandro fomos no mercado e eu falei, pega tal coisa. Ele foi lá pegar tomate, eu já fui lá meio que dar uma olhada, supervisionada, né? Aí eu fui pegar a batata, o olho cresceu em cima da batata linda. Mas a gente vai escolher, como que a gente escolhe? A gente começa a dar uma olhada, eu já falei, você olha tudo, dá um giro ali de 360 graus e vê. Porque ela pode estar linda aqui, mas se tiver um estragadinho do outro lado, o que a gente fala? O que eu falo para o marido? Amor, larga essa daí que ela está podre, pega outra. Ela não está inteira podre, ela tem. Você não vai trocar uma que está linda por uma que está com um pedacinho podre. Obediência é por inteiro, fidelidade é por inteiro. E aí, a gente exige da batata o que a gente não exige da gente mesmo, que é muito mais importante do que uma batata com um pedacinho estragado. A gente exige que ela seja inteira, mas a gente não exige da gente mesmo uma obediência que seja inteira. Amém, meus irmãos? Dá para entender isso? Faz sentido? Obediência é por inteira. A forma como você termina sempre será mais importante, só que a gente não sabe quando vai terminar. Então, a gente é obediente dia após dia. E é o dia após dia que faz a vida inteira. É o dia após dia. E por último, obediência é de coração. A obediência é imediata. A obediência é inteira. E a obediência é de coração. De coração. Eu desafio você a examinar esse texto bíblico que a gente leu hoje. Desafio psicólogos, desafio terapeutas, desafio qualquer pessoa que for.
Se você vê aqui em Abraão algum traço de ansiedade, de raiva, de contrariedade, de obrigação, se há medo de não obedecer, daí tem retaliação, não, se eu não fizer isso, Deus vai me castigar. Eu desafio você a ver se há algum traço disso aqui. Absolutamente nenhum. Obediência de coração. Ao contrário, a gente vê um Abraão dócil, um Abraão amoroso com seu filho. Ele faz essa caminhada, irmãos, de 3 a 4 dias durava essa caminhada. Ele faz essa caminhada longa até o local do sacrifício, mas com confiança, convicto, para obedecer imediatamente, por inteiro e de coração. E como é esse processo? Reveja aqui o verso 6. E caminhando os dois juntos, pai e filho juntos. Isaac disse ao seu pai, meu pai. Você percebe rancor, ansiedade? Você percebe ele aqui sendo coagido por Deus? Ele diz, sim, meu filho. Respondeu Abraão. Isaac pergunta, você percebe isso em Isaac também? Em Isaac? As brasas, Isaac vai dizer, ô pai, a brasa está aqui, a lenha está aqui, mas cadê o cordeiro? Que vai ser morto e vai ser incendiado ali no altar. E o pai responde, Deus mesmo há de prover, meu filho. Deus vai prover esse cordeiro. Fica tranquilo. E os dois fazem o quê? Continuam caminhando juntos, de boa. Seguem até o altar do sacrifício. Irmãos, obedecer a Deus nos acalma. Obedecer a Deus acalma o outro, dá segurança. Obedecer a Deus acalma a alma. Bastou Abraão dizer ao filho que Deus estava no controle e isso foi suficiente. Isaac não tinha mais perguntas, Isaac não tinha mais dúvidas. E eles caminharam em paz junto. Obedecer, irmãos, é de coração. Nós nunca ficaremos no prejuízo. Tem coisas que a gente só vai entender obedecendo. Tem bênçãos que a gente só vai usufruir obedecendo. Tem prazeres enormes que a gente só vai encontrar e desfrutar obedecendo. E vocês são daqui há mais tempo, já sabem como eu gosto do C.S. Lewis, desse escritor. E C.S. Lewis tem um conceito lindo, uma explicação que ele diz que às vezes a gente parece até um mercenário. A gente começa obedecendo a Deus, né? Como um estudante ali, como uma obrigação. E depois a gente passa para a troca, né? Não, eu vou obedecer porque, né, a recompensa. Parece meio mercenário. Mas que o estágio maduro da obediência, o ápice da obediência, é quando ela é de coração, porque aí, aquilo que é um dever se torna um prazer. É quando andar com Deus é só um prazer. É maravilhoso, mas a gente tem que ir aprendendo, a gente tem que ir obedecendo de imediato, por inteiro. E pode ter certeza que isso vai acalmar a sua alma, vai acalmar a sua vida, vai ser uma bênção para quem está ao seu redor. E vai ser de coração, vai atingir seu coração. Aquilo que Deus não exigiu de Abraão, Ele exigiu de si mesmo. A Bíblia diz que Deus sacrificou o seu único filho, Jesus. Por quê? Porque Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a bênção de Abraão, que todos os povos da terra poderiam ser abençoados e salvos também. Ninguém precisa ser sacrificado nesse altar, porque Jesus já foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de uma vez por todas e de uma vez por todos. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ensine a cada dia a obediência de imediato, por inteiro e de todo o coração. Vamos ficar de pé, cantar essa canção. Senhor, enquanto os nossos músicos estão aqui se preparando, nós pedimos, Pai, a capacidade do Senhor. Já é dia 18 de janeiro. Nos capacita, Senhor, a colocar em prática imediatamente aquilo que o Senhor já falou conosco, aquilo que ficou pendente do ano passado, aquilo, ó Deus, que o Senhor já está falando há tanto tempo.
Eu sei que em nós mesmos nós não podemos. Abraão só pôde porque ele tinha um caminhar contigo, um relacionamento contigo. Que nós possamos estar estreitando o nosso relacionamento com o Senhor nesse ano, a ponto de te obedecer de todo o nosso coração. Que seja um prazer, que seja uma honra, a maior honra da nossa vida, participar daquilo que o Senhor já fez, daquilo que o Senhor está fazendo, daquilo que o Senhor fará. Em nome de Jesus. Amém.